eu só queria deixar um agradecimento para a professora Matsuda, né? Que ela não mediu esforços para estar ajudando a gente, né, nesse evento de hoje, né? E ela mandou, na verdade, um material, né? E a Shimizu-san acho que vai soltar e a gente pode começar os nossos trabalhos hoje com a apresentação da professora Matsuda. 皆さん、こんにちは。金沢大学の松田です。今日は日本にいる外国にルーツを持つ子どもたちの言語習得がどのような状況になっているのか、そしてそれはなぜそうなっているのか、教育や社会がどのように変わっていくことが求められるのかについて、ポルトガル語でお話ししたいと思います。しかし私はポルトガル語があまりできません。発音も上手ではないので、ここから先は Google トランスレートの機械音声で発表したいと思います。よろしくお願いします。Hola a todos. A minha pronúncia portuguesa é difícil de entender para todos, por isso vou apresentar a partir daqui como uma voz de máquina no Google Translate. Estou muito contente por estar aqui. Hoje gostaria de discutir sobre temas relacionados ao ensino de idiomas para crianças CLD no Japão. Inicialmente gostaria de me apresentar. Eu normalmente ensino japonês para estudantes estrangeiros e leciono educação japonesa e linguística aplicada na pós-graduação. Eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento de crianças bilíngues há cerca de 5 anos. Hoje, vou apresentar os resultados da minha investigação conjunta com o Dr. Kyoko Nakagawa e discutir as questões da aquisição e educação de línguas para crianças com raízes estrangeiras no Japão. Primeiro, vou apresentar a abreviatura CLD, que significa Criança Cultural e Linguisticamente Diversa, porque hoje vamos aprender não somente sobre crianças estrangeiras, mas também sobre aquelas cujas mães ou pais, ou ambos não são falantes japoneses nativos. Século XXI, como a migração humana foi ativada, houve um aumento de crianças CLD no mundo. Normalmente essas crianças moram com seus pais, que são trabalhadores migrantes e estão formando habilidades plurilinguais e pluriculturais que em contato com diversas culturas e línguas. Assim como em outros países com grandes populações de imigrantes, também no Japão existe um interesse crescente nas crianças de herança CLD, que experienciam dificuldades de aprendizagem e de comportamento na sala de aula. MST, Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, em maio de 2018. Havia 50,759 estudantes em escolas públicas japonesas, identificadas com necessidades de suporte na aprendizagem da língua japonesa, um aumento de 6,812 em relação à pesquisa anterior, de 2 anos atrás. O que você acha sobre uma criança vinda de um país estrangeiro tendo aulas de japonês, numa sala internacional, enquanto aprende simultaneamente uma matéria em japonês? Há 3 questões principais na educação das crianças CLD no Japão. Primeiro, como todos sabem, há aumento de crianças CLD que não frequentam escola. MST encontrou que, das aproximadamente 124 mil crianças estrangeiras aptas a serem matriculadas na escola fundamental e nos primeiros anos do ensino médio, 19.654, ou 15,8%, podem não estar cursando nem escola pública,
particular ou internacional, existem relatórios citando que algumas crianças estão trabalhando ou tomam conta de irmãos mais novos, ao invés de ir à escola. Por trás do grande número de crianças estrangeiras que não frequentam a escola, foi falado aqui que há um controle insuficiente dos japoneses por eles e pelos pais. Assim como o sistema misto de suporte das prefeituras para ajudar crianças a serem matriculadas nas escolas locais, DGEP em times, Alt 5, 2019, 2. Aumento de crianças bilíngues limitadas no Japão. 3. Mais alunos CLD em salas especiais de suporte SSC do que alunos japoneses. Hoje vamos falar de 2 e 3. Agora quero falar aqui sobre o segundo assunto. Até 1960, o bilinguismo foi considerado como tendo um efeito prejudicial no desenvolvimento cognitivo. Estudos iniciais P. Slore, 1890, Saer. 1923, Smith, 1923, mostraram que crianças bilíngues pontuavam mais baixo em medidas de inteligência verbal em relação às crianças monolíngues. Estudos mais recentes em bilinguismo P.S. e Owen de Lambert, 1962, sustentam uma visão contrária de que o bilinguismo tem um efeito positivo no desenvolvimento cognitivo das crianças, por exemplo, estudando crianças de 10 anos de escolas francesas em Montreal, Canadá. Owen de Lambert, 1962, encontraram que o grupo bilíngue pontuou mais alto que o grupo monolingue nas medidas de ambas inteligências verbal e não verbal. Essas constatações contradizem os resultados iniciais da pesquisa, em que as crianças bilíngues eram consideradas como cognitivamente inferiores em relação às crianças monolíngues. Concluindo que o bilinguismo prejudica o desenvolvimento cognitivo da criança e leva a criança à confusão psicológica, achou que estava ultrapassado introduzir um estudo bilíngue tão centenário. Infelizmente, ainda hoje, há muitos professores da escola japonesa que lhe dizem para estudar apenas japonês, porque não vai aprender japonês se estudar duas línguas. O que é bilíngue limitado? Para explicar isso, irei apresentar a teoria do limiar. A decisiva teoria foi proposta por Jim Cummins. Cummins, 1976, tentou dar uma explicação adequada para os resultados inconsistentes dos estudos sobre a relação entre o bilinguismo e o desenvolvimento cognitivo, a hipótese proposta por Cummins. Naquele momento, para descrever os dados disponíveis é chamada de hipótese do limite. A hipótese do limite propõe que deve existir um nível de limiar de proficiência bilíngue que a criança deve atingir para ter vantagens e evitar desvantagens no seu desenvolvimento cognitivo. Cummins, 1976, identificou dois limites, o mais alto e o mais baixo, o nível de limiar de proficiência bilíngue. Veja este diagrama, essa é uma explicação do porquê de alguns alunos bilíngues não parecerem acessar os benefícios cognitivos do bilinguismo. Essa teoria propõe que pode haver um grau de limiar da proficiência bilíngue que a criança precisa atingir para obter as vantagens e evitar as desvantagens no seu desenvolvimento cognitivo. Se as crianças bilíngues não atingirem o grau de limite mais baixo em ambas línguas, elas são consideradas como bilíngues limitadas.
E sua proficiência na língua está no nível baixo em ambas as línguas. Essa situação é o que Cummins, 1979, chama de semilinguismo, se as crianças bilíngues atingem o nível mais baixo do limite. Em ambas línguas, elas são consideradas como bilíngues parciais, e sua proficiência na língua está em um nível adequado à idade em apenas uma língua. Bilinguismo parcial não tem efeitos positivos nem negativos no desenvolvimento cognitivo da criança. Esse tipo de bilinguismo é chamado bilinguismo dominante. Se as crianças bilíngues atingem um nível de limite mais alto em ambas línguas, elas são consideradas bilíngues equilibradas. E sua proficiência na língua está em um nível adequado à idade em ambas as línguas. Esse tipo de bilinguismo é chamado de bilinguismo cumulativo. Assim, os resultados dos estudos iniciais sobre bilinguismo estão associados com semilinguismo, enquanto os resultados das pesquisas recentes estão associados com bilinguismo cumulativo. Deixe-me explicar a situação das crianças CLD no Japão com base no resultado da avaliação chamada DLA. DLA é uma avaliação de linguagem dialógica que é baseada na teoria bilíngue. Avaliação para crianças CLD. Avaliação originalmente desenvolvida no Canadá e no ZEUA. Esta tabela mostra os resultados do estudo DLA para crianças na província de Kanagawa. A coluna mais à esquerda na tabela mostra a nacionalidade da criança. A segunda fila da esquerda mostra a idade em que a criança veio para o Japão. O número 0 representa a idade em que a criança nasceu no Japão. As colunas depois disso são os resultados dos testes DLA para falar, ler, escrever e ouvir japonês. O número 6 representa o mesmo nível de proficiência em língua japonesa que uma criança nativa de língua japonesa da mesma idade. Não há informação sobre os conhecimentos da língua nativa das crianças nesta tabela, por isso complementei-o com cores. As crianças em verde e laranja são as que têm a maior capacidade linguística nativa, e estes resultados têm implicações importantes na relação entre a idade de chegada e o bilinguismo. Por outras palavras, as crianças que vêm depois dos 10 anos de idade não falam japonês, mas falam a sua língua materna. As crianças cor de laranja podem falar ambas as línguas, mas muito poucas. E muitas crianças amarelas não falam muito bem nenhuma das duas línguas. Muitas das crianças mais novas que vêm para o Japão e nascem no Japão encontram-se numa situação bilíngue limitada. Leniberg, 1967, formulou a hipótese de que a linguagem poderia ser adquirida apenas dentro de um período crítico, estendendo-se desde a primeira infância até a puberdade. Eric Heinz Leniberg, 19 de setembro de 1921, 31 de maio de 1975, foi um linguista e neurologista pioneiro em ideias sobre aquisição de linguagem e psicologia cognitiva, particularmente em termos do conceito de inato, em sua forma básica. A hipótese do período crítico precisa apenas ter consequências para a aquisição da primeira língua. A hipótese afirma que há um tempo ideal para adquirir a linguagem em um ambiente linguisticamente rico, após a qual a aquisição da linguagem se torna muito mais difícil e trabalhosa. Embora esse tópico permaneça controverso e sujeito a debates, será sugestivo
Antes desta hipótese de período crítico, é muito importante que as crianças tenham uma política de educação linguística parental quando crescem num ambiente multilingue. Se os pais forem capazes de proporcionar aos seus filhos um capital linguístico e cultural rico para a educação bilíngue, os seus filhos podem tornar-se bilíngues. No entanto, não é fácil atingir este objetivo. Muitas crianças são agora bilíngues limitados. Explicar por que é que as crianças são mais propensas a estar em situações limitadas. Cummins desenvolveu o modelo de iceberg em 1981. Ele adotou a metáfora de um iceberg para fazer a distinção entre o que chamou de Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS), ou as habilidades básicas de comunicação interpessoal, e a proficiência linguística, acadêmica e cognitiva, ou Cognitive and Academic Language Proficiency (CALP). Ele ressaltou que os alunos desenvolvem a capacidade de conversação primeiro face a situações altamente contextualizadas, mas demoram mais para desenvolver a capacidade linguística que contribua com o sucesso educacional. De acordo com Cummins, estudantes que aprendem um novo idioma aprendem as habilidades básicas de comunicação interpessoal (BICS) em torno de 1 a 2 anos. IA necessita de mais de 5 anos para adquirir a proficiência linguística, acadêmica e cognitiva (CALP). Esta teoria sugere que é mais difícil aprender a linguagem acadêmica do que aprender habilidades de linguagem social. Cummins, 1979-1994. 2000. Cummins, 2000, argumentou que as crianças normalmente desenvolvem conversas informais de playground ou habilidades básicas de comunicação interpessoal (BICS) mais cedo e mais facilmente do que desenvolvem habilidades para lidar com a linguagem cognitivamente necessárias para que entendam e usem para realizar as tarefas acadêmicas. Vou dar-vos um pequeno exemplo de BICS e CALP. Este é o resultado de uma análise de texto de um ensaio escrito por um aluno de uma escola primária da prefeitura de Aichi. O grupo CLD está localizado perto dos grupos de primeiro e segundo graus. Este ensaio foi uma introdução à sua escola, mas os alunos da primeira e segunda classe escrevem "a minha escola", contudo, são incapazes de descrever objetivamente a minha escola. No entanto, nos 5 anos na escola primária, o nome da sua escola aparece e a palavra comunidade aparece. Posso explicar a minha escola em termos do seu lugar no mundo, e eles podem explicar usando muitas palavras kanji abstractas. Estes conhecimentos linguísticos são CALP. Cummins então construiu sua metáfora de iceberg e concebeu o modelo dual iceberg. Isso introduziu a ideia de Common Underlying Proficiency (CAP). O que significa que se você tem um conceito em um idioma, não precisa reaprendê-lo em outro idioma. Por exemplo, se você consegue dizer as horas na sua primeira língua, você não precisa aprender as horas novamente para poder fazer isso em outro idioma, você só precisa aprender a língua para descrevê-la. Este estudo sugere aqueles que desenvolveram o CALP em seu primeiro idioma podem transferir muito desse aprendizado para outros idiomas.
Alunos que se mudam para um novo ambiente linguístico desde cedo podem se beneficiar enormemente se tiverem a oportunidade de continuar a desenvolver sua primeira língua junto com o japonês. Usando ambas as línguas para tarefas cognitivamente exigidas, aqueles que não desenvolveram o CALP em ambos os idiomas não podem transferir muito desse aprendizado para outros idiomas, portanto. As crianças que chegam ao Japão por volta dos 10 anos de idade com um certo grau de capacidade linguística cognitiva nos seus países de origem podem aprender de uma forma interdependente sem conhecerem a língua. No entanto, as crianças que não desenvolveram suficientes competências linguísticas cognitivas em casa nos seus primeiros anos de vida são incapazes de compreender e aprender o conteúdo intelectual das escolas japonesas, mesmo que o aprendam em japonês. Porque crianças bilíngues limitados aumentam. Aqui estão algumas possibilidades que ainda não foram cientificamente comprovadas: pouca comunicação com os pais, especialmente com a mãe, em casa durante a primeira infância, pais no trabalho noturno, sempre em ambiente com poucos adultos, como creches. Entrada verbal insuficiente não contribui para o desenvolvimento de capacidades de pensamento, falta de conexões sociais e comunitárias adequadas, falta de autoconfiança e senso de identidade étnica. O sentimento de querer ser apreciado pelos pais não se desenvolve. Como diz Nakagawa, crianças estrangeiras se encontram frequentemente isoladas socialmente. Bullying também é um problema sério, mesmo que tenham contato com as comunidades locais, como no trabalho. Consumo e serviços não estão, de fato, inseridos. Nota-se especialmente a falta de conexão com a vida cultural, o entorno e educação. Em outras palavras, é permitida a coexistência com a sociedade japonesa, porém, certos direitos e possibilidades de inserção são restritos. Falei sobre a situação e as causas do aumento do bilinguismo limitado no Japão, mas agora quero explicar claramente a minha premissa. Bilingue equilibrado seria o objetivo ideal, mas isso não quer dizer que se incentive a se tornar um bilíngue equilibrado. É importante que os vários tipos de bilíngues convivam e sejam aceitos como são, sem serem comparados com os monolíngues. É importante pensar que a língua de uma pessoa que convive com duas ou mais línguas se situa num terceiro espaço diferente dos espaços de cada língua separadamente. O importante é permitir que as crianças se desenvolvam adequadamente, fazendo uso de suas qualidades, se existir um problema de serem bilíngues limitados. Isso se deve ao fato de não estar sendo propiciado um desenvolvimento adequado a essas crianças. É necessário criar uma sociedade onde os usuários de diversos idiomas possam ser integrados à sociedade, incluindo escolas, e viver de sua própria maneira. O segundo problema é um encaminhamento indevido. Várias crianças cultural e linguisticamente diversas estão matriculadas em classes de apoio especial das escolas primárias no Japão porque essas crianças semilingues são erroneamente encaminhadas para essas classes. Sakuma 2015. O mesmo problema foi relatado no Canadá, um país multicultural. É difícil determinar se essas crianças enfrentam problemas de desenvolvimento de linguagem ou apresentam dificuldades de aprendizagem. Cummins 1964.
Muitas crianças estrangeiras no Japão estão sendo colocadas em educação especial contra sua vontade em meio à falta de consenso das escolas e médicos, pois apresentam dificuldades para entender o japonês. Este gráfico mostra os resultados do estudo WISC 4 realizado pelo Dr. Nakagawa. Todos os participantes eram crianças com cerca de 10 anos de idade, suspeitas ou diagnosticadas com deficiências de desenvolvimento. No Japão, houve uma tendência de valores mais baixos para compreensão verbal e memória de trabalho. A memória de trabalho requer um conhecimento linguístico porque deve saber a ordem dos números e letras palavras, portanto, o valor pode ser baixo. Em outras palavras, o atraso no desenvolvimento da linguagem afeta o teste de inteligência. Algumas crianças com CLD têm comportamentos verbais complementares específicos de uma região que podem ser realizados numa única língua, em vez de serem capazes de desempenhar igualmente em duas línguas. Se os médicos ou professores só conseguirem compreender uma língua, é mais provável que suspeitem de um atraso no desenvolvimento. O teste de inteligência de Kiyoshi foi realizado com o WISC-IV bilíngue, duas versões do WISC. Quando ele travou no português, o testador mudou para o japonês e fez a pergunta, ele deu uma resposta. A mudança de idioma não ocorreu uma, mas 2 ou 3 vezes. Essa tendência foi particularmente evidente em questões conceituais como fervura. Não posso falar japonês. Algumas crianças CLD apresentam comportamentos verbais específicos de domínios complementares, podendo desempenhar ora em uma hora em outra língua, mas não serem capazes de desempenhar igualmente nas duas línguas. Se os médicos ou professores puderem entender apenas um idioma, eles têm maior probabilidade de suspeitar de desenvolvimento atrasado. Além disso, o teste de proficiência linguística em testes de inteligência é localizado e as perguntas são diferentes nos locais. Por exemplo, os exemplos abrangidos como catástrofes naturais são diferentes. O maior problema é que a versão portuguesa tem um formato de pergunta mais aberto com muitos porquê, enquanto a versão japonesa tem um formato de pergunta mais fechado que facilita a verificação da resposta correta. Por exemplo, mesmo ao explicar a razão, é-lhe pedido que explique por que quer votar. É quase como se o médico quisesse ver como o teste lhe permitiria explorar com precisão e encontrar os conhecimentos que aprendeu na escola. Por conseguinte, os jovens CLD intelectualmente desenvolvidos mas desinformados não se sairão bem se fizerem o teste WISC em japonês. Nakagawa examinou as crianças que foram diagnosticadas com transtornos de desenvolvimento no Japão e as observou de perto. Ela achou que nenhuma das 3 crianças seriam entre os que retornaram no Cairo. Há uma dica, e cerca de metade dos casos são realmente de desenvolvimento distúrbios. Muitas crianças mostraram muitas mudanças devido ao apoio psicológico bilíngue que receberam após o retorno ao Brasil por cerca de 3 anos. A causa aparente do transtorno de desenvolvimento parece ser devido a um desenvolvimento insuficiente da linguagem que está relacionado a este problema, e a falta de interação com os adultos ao redor e falta de estimulação durante a infância.
Aumentar o nível de envolvimento dos pais e outras partes interessadas como um meio de fornecer apoio para a criança que parece ter um transtorno de desenvolvimento. Por que é mais provável que crianças bilíngues limitadas sejam diagnosticadas como TDAH, especialmente déficit de atenção, diz a doutora Kyoko Nakagawa. Memória de trabalho é o processamento da informação recebida através da audição, que requer conhecimento da língua. O conhecimento do vocabulário também é necessário, sem ele a memória de trabalho não consegue funcionar, tornando-se um fator para perder o foco e a atenção. Eles não conseguem captar o que não entendem com clareza, então só entender vagamente. A situação será melhorada com o treinamento de atenção e concentração. Eles podem ser hiperativos ou falantes porque não estão focados na sua organização mental, normalmente. A fala das crianças que falam português também é mais ativa e agitada comparada às crianças japonesas. Como diz Nakagawa, é fácil para as crianças em situações limitadas parecerem ter deficiências de desenvolvimento. No entanto, as escolas e os médicos no Japão determinam que as crianças têm problemas. Mas penso que o julgamento está errado. Não são as crianças que constituem o problema é o sistema educativo e a sociedade. Freire chama este tipo de educação como educação bancária. Por analogia com um aforrador que deposita dinheiro numa caixa de dinheiro ou numa conta poupança, assim, em educação bancária, o melhor aluno é aquele que, no final do período de escolaridade, pode repetir de memória a sua conta o conhecimento guardado que o professor tem depositado sem qualquer crítica nas contas dos alunos, ou seja, nos seus cérebros. Não lhes é pedido que participem de qualquer outra forma, e simplesmente absorvam a informação. Como os professores são os principais participantes na conversa unilateral, os alunos tornam-se meras memórias mecânicas do que lhes foi dito. Transformam os estudantes em recipientes vazios para serem enchidos pelos professores. Desta forma, a educação torna-se um ato de depósito. A prática do kanji é um protótipo de educação bancária, depósito ou armazenamento de conhecimento passivo. Paulo Freire, na educação linguística japonesa. Muitas crianças CLD sofrem devido ao grande desafio de se apropriar do kanji. No meu ponto de vista, a questão da educação japonesa para crianças CLD é um exemplo típico de um modelo social de deficiência. O modelo social de deficiência impõe barreiras sistêmicas, atitudes negativas e exclusão por parte da sociedade propositalmente ou inadvertidamente, que significam que a sociedade é o principal fator que contribui para tornar as pessoas com deficiência incapazes de participar plenamente na sociedade. O modelo diz que as pessoas são deficientes por barreiras na sociedade, não por sua deficiência ou diferença. As barreiras podem ser físicas, como prédios sem banheiros acessíveis, ou podem ser causados pelas atitudes das pessoas em relação à diferença, como presumir que pessoas com deficiência não podem fazer certas coisas. O modelo social nos ajuda a reconhecer as barreiras que dificultam a vida das pessoas com deficiência. A remoção dessas barreiras cria igualdade e oferece às pessoas com deficiência mais independência, escolha e controle.
O aumento do número de diagnósticos de distúrbios de desenvolvimento também é visível para os japoneses, Nobu e Kyotsubo disso. Outro fator peculiar ao Japão é que a tolerância da sociedade diminuiu. Antigamente, no Japão, uma criança alegre e travessa e de uma criança travessa que surpreende com algo fora do comum não eram vistas como crianças particularmente problemáticas, mas no Japão atual, a expectativa é que se comportem de forma silenciosa e inteligente. Se não consegue ficar quieto, levanta as suspeitas da possibilidade de ser TDAH. Então, vamos para a secção final. Isto significa conclusão e proposta como devemos criar um ambiente de ensino mais acessível para crianças não japonesas. Gostaria de repetir o que já disse. A conversão de assimilação para a simbiose multicultural é necessária. Isto aumentará o número de crianças CLD habilitadas. As seguintes são a minha ideia de avaliação, educação. Avaliação e educação para a linguagem e desenvolvimento cognitivo deveriam ser assegurados, seja conseguindo independentemente formar uma sociedade, participar de uma sociedade e viver bem. Avaliação e educação dialogicamente, criticamente, independentemente e autonomamente. JNPLAN, na Holanda, é uma boa prática para mim. Deixem-me concluir a minha apresentação. Nesta apresentação, falei sobre o actual desenvolvimento do bilinguismo entre as crianças de origem estrangeira que vivem no Japão e sobre as questões sociais que o provocam. Temos mesmo muitas crianças CLD com distúrbios de desenvolvimento no Japão? Não, mas nas escolas japonesas, algumas crianças CLD são rotuladas com distúrbios de desenvolvimento. 2. Por que tantas crianças CLD estudam em salas de apoio especial? Pelo fato da avaliação ser monolingual e educação assimilativa no Japão. 3. Como devemos fazer o ambiente de ensino mais acessível para crianças não japonesas? CF. Pedagogia multiliterata transformativa, não substituir a língua nativa por japonês, mas adicionar a língua nativa ao japonês e outras línguas. Muito obrigada por ouvirem a minha apresentação. Tenho a certeza que está realmente preocupado com a educação dos seus filhos. Acredito que a educação multilingue é a forma mais eficaz de educar as crianças que estão crescendo num ambiente multilingue. Não os forcem à ortodoxia em nenhuma das línguas. Procurem estar perto do mundo em que eles encontram. Vamos reconhecê-los e encorajá-los. Não sejamos precipitados. Vamos levar o nosso tempo. Vamos preparar-nos para as alternativas. Se aprovarmos o mundo dos nossos filhos desta forma, será mais fácil para todos viverem. Muito obrigada. Bom, eu acho que a gente acabou. Vocês estavam vendo, acho que tinham vários erros de português ainda, né? Eu acho que essa não era a última versão, mas enfim, depois a gente arruma mais, né? E depois a gente vai ter uma sessão aí de debates. Então, eu queria acrescentar um pouquinho para vocês, no caso específico das nossas crianças aqui, as brasileiras que a gente encontra tanto no Japão quanto aqui, tá? Então, assim, depois dessa explicação mais teórica da Matsuda Sensei, eu acho que, assim, falar um pouquinho do que a gente tem visto com as nossas crianças, tanto no Japão quanto aqui quando retornam.
tá? Então, lá por volta de 2005 e 2006, eu lembro que, assim, todo mundo falava, né, no Japão, que as nossas crianças eram double limited. Então, assim, o bilíngue limitado, né? Então, assim, na verdade, a impressão de ser, não é o bilíngue limitado, é o semilíngue, né? Então, assim, como a palavra semilíngue parece que soava muito mal, principalmente para os japoneses, então foi usado esse termo, né? E se falou muito sobre isso, né? E, de fato, a gente encontra muitas crianças, né, tanto no Japão quanto das crianças que retornam, com muito poucas habilidades na escrita, na leitura e na compreensão quando ouve. Então, assim, dá para aquela conversa trivial, né, dá para você ir fazer compras no shopping, dá para fazer comprinhas no supermercado, mas, assim, se você lê um texto que não seja muito grande, um parágrafo mais ou menos, a criança já não consegue se ater e guardar exatamente o que é que está sendo dito ali, né? Então, assim, meio que quase que o que a gente chama aqui de analfabeto funcional, né? Então, só que para você poder desenvolver a parte cognitiva, né? Como acho que tinha lá nos slides da Matsuda Sensei, você precisa desse Gakushu Gengo, né? O calp do Cummings, né? E poder acompanhar as aulas no Japão. Então, nas primeiras séries, primeiro, segundo ano, de repente, não é exigido esse tipo de coisa, lógico, né? Então, assim, aí a criança vai indo bem, mas conforme vão sendo introduzidos conceitos mais abstratos, ideias mais complicadas, você precisa fazer um raciocínio um pouco mais complicado, mais complexo, a criança já se perde, né? E aí a gente começa a haver uma defasagem bastante grande das nossas crianças poderem acompanhar realmente as aulas no Japão, né, nas escolas. E a gente percebe também que eles vivem em ambientes que não são ricos linguisticamente, né? Opa, desculpa. E aí, eu vi muita gente fazer, então, testes de vocabulário, né? A Matsuda Sensei apresentou o DLA, que é um teste de vocabulário que o Bunbuku Hakusho disponibilizou, inclusive quem tem interesse, acho que tem no site deles e tudo. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente viu também o Pibot, que eu vi muitos japoneses usarem, né? E temos aqui a versão do teste em português. Nós temos uma avaliação similar do professor Capovilla, lá da USP, né? E acho que uma das coisas que eu vi bastante também é o uso da verificação de vocabulário dos pré-escolares, dos 100 vocábulos, né? Que o pessoal de IT, né? Eu lembro quem me deu esse teste primeiro foi a Tsukiji Sensei do Kyoikuinka e de Toyohashi, Kojima Sensei do Aichi Shukutoku Daigaku, né? Então, são pessoas que estavam verificando mesmo a aquisição e como é que está o vocabulário das crianças. E uma das coisas que me foi dito bastante, né, e a gente percebeu também com as nossas crianças, era exatamente isso, né? Um vocabulário bastante restrito. Então, assim, por exemplo, o pequeno e grande são coisas que as crianças entendem, mas não aparecem palavras do curto, comprido, baixo, alto, fino, grosso, desculpe, aqui, gordo e magro, né? Então, assim, o que acontece é assim, você fala assim, esse lápis é comprido, aí você apresenta um curto e diz, esse lápis a criança fala pequeno, né? Então, assim, essa pessoa é alta, aí você mostra uma pessoa bem baixinha e diz, essa pessoa é pequena, né? Então, assim, essa pessoa é gorda e essa pessoa em vez de vir magro, diz pequeno também, né? E a gente percebe também no dia a dia, na conversa das crianças e mesmo dos pais, muito vocabulário do tipo, pegou aquela coisa, fez aquele negócio. Então, assim, a coisa tem nome, o negócio também tem nome, né? Então, assim, cada bicho tem um nome, então não é tudo bicho, né? Mas cada bicho tem um nome, né? Cada fruta tem um nome, né?
E até há um tempo atrás a gente fez uma atividade com as crianças aí no Japão também, para que palavras como grelhar, fritar, cozinhar, aparecesse no vocabulário também. Porque o que acontecia era assim, eu vou fazer, era tudo fazer. Vou fazer arroz, vou fazer salada, vou fazer carne, vou fazer bife, né? Vou fazer a empada, vou fazer a torta. Então, tudo é fazer, né? E aí não aparecem palavras do tipo, isso que eu falei, né? Grelhar, assar, fritar, cozinhar e assim por diante, né? E também falta muito, né? O que eu sinto bastante é falta muita estimulação, né? Então, assim, faltam muitos diálogos, né? Como a professora Matsuda também falou, a falta de adultos que possam conversar com essas crianças, ouvir, pedir explicações, estimular para que falem, né? E também muita falta de leitura, né? Então, assim, as pessoas não têm muitos livros em casa, né? As crianças não têm acesso a livros, nem em japonês até tem. Muitas crianças até pegam livros na biblioteca da escola e levam para casa, mas eu ouvi muitos dizer, traz para casa e leva de volta para a escola. E o livro continua fechado, né? Parece aquela coleção, né, para os vestibulandos, lembra? Vocês lembram dos Intocáveis? Então, assim, os livros pareciam isso mesmo, né? Então, elas são transportadas e vai e volta, mas não é aberto. E aí a gente pensou também um pouquinho, né, sobre... Me fazem muita pergunta, então o que a gente faz aí no Japão, por exemplo, né? Se não é possível um ambiente de exposição linguística adequada, né, a gente precisa sair do ideal do bilíngue, né, que tem proficiência nas duas línguas, e poder se ater no real, né? Não dá para ficar semilíngue. Então, assim, é importante que a gente possa optar, né, estimular. É claro que você não vai desestimular a outra língua, mas precisa fazer com que a criança consiga proficiência em alguma dessas línguas, né? E eu penso que a proficiência melhor seria daquela língua que ela tem mais acesso, né? E, como eu já disse também, né, para ter um desenvolvimento cognitivo mais adequado, ela precisa desse gakushu gengo, o tal do KALP, né, que o Cummings fala. Então, assim, se não, ela fica mesmo com o desenvolvimento cognitivo também comprometido. Então, a gente ouve, e eu cheguei também a ouvir falar de várias pesquisas que mostraram que mesmo crianças de ginásio no Japão, elas acabam tendo um vocabulário pobre, não conseguem assimilar mais, né? A Matsuda Sensei falou da educação bancária, né, o conceito do Paulo Freire, mas assim, tem um cofrinho, você vai depositando. Então, essa criança, eu percebo que a criança decora, só que tem um limite, né, para ela. Então, assim, tem uma certa hora que não dá mais só para decorar. E aí a criança começa a tropeçar, né? Então, e pensar que se a gente foca no desenvolvimento cognitivo nesse momento, é importante a gente não esquecer que o desenvolvimento é como um todo, é um conjunto, não dá para pensar só no cognitivo, tá?